E hoje, gente, podemos dizer que a Justiça fez um avanço na proteção aos trabalhadores da Vale. Houve uma reunião em Betim, na Grande BH, entre o Ministério Público do Trabalho e a Vale, que colocou frente a frente os advogados da empresa e dos trabalhadores. A reunião terminou com um acordo parcial que vai garantir o pagamento de despesas com funeral, translado de corpo e sepultamento de trabalhadores diretos e terceirizados mortos na tragédia de Brumadinho, além de liberação do seguro de vida para os dependentes desses empregados. Ainda falta haver aí um acordo sobre o pagamento de indenização por danos morais e materiais, garantia de emprego e proibição de transferência de empregados próprios e terceirizados para outras unidades da Vale. Dia 22 de fevereiro ficou acordado hoje que haverá uma nova audiência. Até lá, a Vale se comprometeu a garantir os empregos e a não transferir ou realocar nenhum empregado e também disse que vai pagar tratamento médico e psicológico a todos eles. O Ministério Público do Trabalho de Minas e a Vale se reuniram hoje em uma audiência de conciliação na Justiça em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Alguns itens foram aprovados, mas as indenizações aos parentes das vítimas ainda continuam sem acordo. As imagens são da comunicação do Tribunal Regional do Trabalho. Na reunião, ficou aprovado a liberação do seguro de vida das vítimas, o pagamento de despesas com funerais, a continuidade de pagamento de salários para os desaparecidos, o pagamento de tratamento psicológico e psiquiátrico para envolvidos na tragédia e suspensão de possíveis demissões. Haverá uma nova reunião na sexta-feira, dia 22. E o Ministério Público do Trabalho e a Vale se reuniram hoje em uma audiência de conciliação na Justiça em Betim, região metropolitana da capital. Eles negociam as indenizações a serem pagas às vítimas da tragédia em Brumadinho. A repórter Larissa Carvalho está desde cedo acompanhando. Boa tarde, Larissa. O que já ficou definido aí na audiência? Oi, Isabela, 3 principais itens que são os mais desejados aí nessa negociação, não tem acordo por enquanto sobre eles, que é se a Vale vai dar ou não garantia de estabilidade, manutenção do emprego, se a Vale vai ou não transferir os trabalhadores de Brumadinho para uma outra unidade. Os trabalhadores querem continuar em Brumadinho, eles não querem ir para outra unidade da Vale, mas não teve acordo sobre isso. E o terceiro item é o mais polêmico, o valor das indenizações. Esses 3 itens, garantia ou não de trabalho, transferência ou não e valor das indenizações, vão ser discutidos numa outra audiência do Ministério Público do Trabalho. O juiz está agora marcando a data para quando vai ser. A gente tem autorização para mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona essa audiência. O Edmilson vai entrar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. De um lado da mesa tem os advogados da Vale, do outro lado tem os trabalhadores e os representantes dos sindicatos e das famílias. O que já está decidido aqui são questões como despesas com funeral, liberação de seguro de vida e a apresentação da relação dos trabalhadores da Vale e dos terceirizados. A Vale apresentou uma proposta aqui
que seria de pagar 2/3 do salário líquido das vítimas para as famílias que ficaram sem esse trabalhador como fonte de renda, até que esse trabalhador completasse, caso estivesse vivo, 75 anos de idade. Trabalhadores e sindicalistas, assim como famílias, não aceitaram porque disseram que o momento é de muita comoção, não é possível tomar frente numa decisão como essa, assim às pressas numa audiência. Então, eles pediram mais tempo para que todas as famílias consigam elaborar uma proposta que atenda a maioria para depois dizer sim ou não para essa possibilidade de pagamento de 2/3 do salário líquido do trabalhador que morreu para a sua família. Isabela, a previsão, Bela, é que aqui essa audiência nem dure tanto. A gente chegou aqui achando que seria durante todo o dia, mas o juiz, muito prático, fazendo a mediação com muita eficiência entre Vale e o outro lado, e ele já está conseguindo homologar vários itens que já teve acordo sobre eles, como esses que eu citei, despesa com funeral e outros. Esses mais polêmicos, ele também já definiu que vai ter uma data marcada. Não vai deixar ficar muito para frente, ou sim uma perspectiva de solução. Isabela. Obrigada, Larissa. A gente torce para que os moradores, consigam, esse acordo, para essas famílias, que a gente nem imagina o sofrimento delas. Obrigada. Representantes do Ministério Público do Trabalho e da Vale se reúnem mais uma vez hoje para discutir medidas aí que visam garantir os direitos de quem trabalhava na barragem que se rompeu em Brumadinho. Ao vivo a gente conversa com o Vladimir Vilaça, que tem os detalhes. Vlad. Omar, essa audiência vai ser realizada às 10 horas da manhã na 5ª Vara do Trabalho, em Betim. Nessa reunião, representantes da Vale e do Ministério Público vão discutir as ações que constam na ação cautelar do MP. Na última reunião, que foi realizada na sexta-feira passada, foi acertado um acordo parcial em que a Vale deve fazer, por exemplo, pagar todas as despesas com o funeral, liberar com agilidade o seguro de vida para as famílias dos que morreram, depositar todas as verbas rescisórias. A mineradora também tinha ainda 7 dias para entregar uma lista com o nome de todas as pessoas que estavam na mina do Córrego do Feijão no dia da tragédia. Até a audiência de hoje, a Vale também se comprometeu em não mandar ninguém embora e também não transferir nenhum funcionário ou terceirizado. Na audiência de hoje, os representantes devem discutir sobre os valores das indenizações. Mário Gabriel. Muito obrigada aí pelas informações, viu, Vladimir? Obrigado, Vlad. A gente falava, ontem sobre a questão dos acordos. Realmente são muitas questões a serem resolvidas. Durante muito tempo nós ainda vamos falar dessa questão. E nesse caso, hoje não houve acordo entre o Ministério Público do Trabalho e a Vale. O Ministério Público do Trabalho, basicamente, os pontos principais, pedia uma indenização de $2.600.000 por vítima e também 3 anos de estabilidade para os funcionários e terceirizados envolvidos, então, nessa tragédia. A Vale não sinalizou positivamente, ou seja, não aceitou esse acordo e, em contrapartida, anunciou algumas medidas que não têm relação, então, com o que pediu o Ministério Público. Uma delas é o pagamento de 2/3 dos salários de todos os empregados, tanto empregados da Vale, também terceirizados, pelo período de 1 ano. Esse pagamento, então, vai ser feito aos parentes e ele, inclusive, vai ser
retirado de uma indenização futura. Ele já faz parte, então, vamos dizer assim, de uma indenização, já que lá na frente ele vai ser debitado. Além disso, a Vale determinou que os funcionários que estão desaparecidos, né, nesse momento nós temos 134 pessoas desaparecidas, né, muitos da Vale, essas pessoas vão continuar recebendo salário, né, essas famílias dessas pessoas recebem os salários até que os corpos sejam encontrados. Além disso, já tinham outras definições anteriores que a Vale continua fazendo, por exemplo, a questão da garantia de emprego, de estabilidade por 1 ano, né? O Ministério Público do Trabalho quer 3, então a Vale já se adianta falando que 1 ano ela concorda. Nós vamos ter ainda outros encontros, provavelmente, entre o Ministério Público do Trabalho e a Vale, vamos ver se essa questão avança, mas neste primeiro momento, então, nós tivemos uma negativa nos pedidos do Ministério Público do Trabalho e, em contrapartida, a Vale anunciou, então, algumas medidas. E terminou sem acordo a segunda audiência entre a Vale e familiares de funcionários e terceirizados da empresa, vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. As audiências estão sendo mediadas pelo Ministério Público do Trabalho. O valor de cada indenização defendido pelo Ministério Público do Trabalho é de US$ 2.600.000, ou R$ 9.700.000, tendo como base relatórios da própria Vale, que estimam custos com eventuais mortes em caso de acidentes. A empresa não aceitou. Outros pontos que ainda estão em discussão são o fornecimento de assistência médica e psicológica, a ampliação do número de tratamentos médicos e o prazo para a emissão de CATs, comunicação de acidente de trabalho. A procuradora do Trabalho, Luciana Coutinho, então abriu prazo para que a Vale apresente suas propostas. Na última semana havia sido firmado um acordo parcial em que a Vale se comprometeu a pagar despesas com funeral, liberar com agilidade o seguro de vida para as famílias dos que morreram e depositar todas as verbas rescisórias. A Vale também se comprometeu em não transferir ou demitir nenhum funcionário da empresa ou terceirizado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, visitou representantes do Judiciário Mineiro em Belo Horizonte e defendeu a liberdade de imprensa ao falar sobre o inquérito aberto no Supremo para apurar fake news contra os ministros da Corte. Agenda cheia. A lista de compromissos do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, começou com uma visita ao Tribunal Regional do Trabalho. Boa noite. Você acompanha agora o que é destaque em Minas nesta terça-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal faz primeira visita a Minas Gerais. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, visitou hoje tribunais regionais do Trabalho, da Justiça Militar e Eleitoral aqui em BH. Ele comentou sobre a polêmica em relação à mudança nas investigações sobre o Caixa 2 de partidos. Foi a primeira visita do ministro Dias Toffoli a Minas Gerais depois que foi nomeado presidente do Supremo. Toffoli visitou tribunais regionais do Trabalho, da Justiça Militar e Eleitoral na capital mineira. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, está em Minas Gerais. Na manhã de hoje, ele esteve no Tribunal Regional do Trabalho, em Belo Horizonte. O objetivo da visita é promover o diálogo com os magistrados e conhecer as necessidades da justiça em cada estado. Além disso, aumentar a integração do Poder Judiciário. Hoje, o ministro Dias Toffoli passa o dia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais cedo, ele foi recebido pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Marcos Moura, e outros membros da Justiça Trabalhista. Para nós, é uma alegria poder visitar o Tribunal Regional do Trabalho
e estarmos aqui com o seu presidente, com seus desembargadores, reafirmando o nosso apoio à Justiça do Trabalho. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, cumpre vários compromissos em Belo Horizonte. Um deles foi a visita ao Tribunal Regional do Trabalho nessa manhã. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, foi recebido pelo presidente do TRT da Terceira Região, desembargador Marcos Moura Ferreira. Outros desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho participaram do encontro. Foi o primeiro compromisso do dia do ministro que, até o fim da tarde, visita outros tribunais com sede em Belo Horizonte. Para exatamente dialogar, ouvir o que o tribunal tem de dificuldades, o que verifica de problemas, para nós podermos fazer um trabalho cada vez maior de uma melhor prestação jurisdicional.